Botafogo TV, parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre essa vitória, claro, importantíssima, diante de um confronto direto na tabela. O Botafogo consegue também agora, termina essa rodada no G4, e isso é muito importante para dar continuidade na competição, e claro, pensando em vaga de Libertadores. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. È una vittoria importante, sì, un confronto diretto. Acho que jogamos bem na primeira etapa, jogamos sobretudo uma boa fase defensiva que nos permitiu recuperar muitas bolas e para ele não ter controle, que é um time que tem técnica, que tem capacidade de manter a bola. Então fazemos bem isso e agora estamos na briga. É uma vitória importante, mas estamos no G4, temos que ficar no G4 e isso passa por ter mais continuidade. E agora temos um jogo com muito pouca recuperação, com muitos problemas, que vai ser difícil e temos que focar-nos nesse jogo que vai vir no sábado, já às 6h30. David, aqui, boa noite, João Pedro Fragoso do Globo, parabéns pela vitória. Da mesma forma que a cultura do futebol brasileiro permite que treinadores sejam criticados tão rapidamente, meses depois de chegar, e também tem um calendário que é tão criticado, assim, que é tão passivo de reclamações, essa mesma cultura permite que se dê a volta por cima muito rápido também. E esse calendário faz com que isso aconteça. Teve um jogo no domingo, hoje, quarta-feira, o Botafogo ganha, é aplaudido pela torcida, que apoiou muito o time durante o jogo. Queria te perguntar se você já se acostumou com essa dicotomia tão grande em tão pouco tempo. E também queria te perguntar sobre um jogador específico, que é o Jefinho. No domingo, ele foi reserva no Clássico, não entrou em campo. Você disse depois na coletiva que o Cuiabano era o principal jogador que o Botafogo tinha ali para a ponta esquerda, o jogador mais perigoso que o Botafogo tinha para a ponta esquerda, e hoje o Jefinho entra, vai bem e marca um gol. O que isso representa para você? Obrigado. Acho que o trabalho do treinador é um trabalho onde a gente tem que ter muito equilíbrio emocional, e focar-se no trabalho, e essa é uma boa escola. É um campeonato que sim, onde há que manter muito equilíbrio. Então eu sigo tranquilo, focado no meu trabalho e tendo confiança no meu time. Jogo a jogo, sempre tenho que escolher e a escolha tem que ser pensando no jogo que vamos jogar. No último jogo, depois posso me equivocar ou não, mas no último jogo era o Cuiabano e hoje, pelo jogo de hoje, foi Jefinho, e Jefinho jogou bem, contente por ele porque marcou um gol também que precisamos dos goles dos nossos pontas. Então, tenho que seguir, temos competitividade no posto, porque temos muitos jogadores que podem jogar na ponta esquerda. Temos também a Santi, que pode jogar na ponta esquerda, Matheus Martins, que hoje estava com cartão. Acho que precisamos dessa competitividade, eles têm que pensar que tem que se ganhar cada jogo, tem que se ganhar o posto na escalação. David, boa noite, Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Hoje a torcida reconheceu o desempenho do Vitinho, gritou o nome dele. Ele é inquestionável na parte defensiva, mas a torcida cobra muito as conclusões dele. Hoje, novamente, ele perdeu um gol. E essa sequência de gols perdidos que ele teve nos últimos jogos pode minar a confiança do jogador. Eu queria saber como você enxerga a parte ofensiva do seu lateral direito titular e se existe um trabalho nos treinos para que ele melhore as finalizações. Obrigado. Sim, como com outros jogadores, existe um trabalho de melhora individual no treino, claramente. E Vitinho está trabalhando na finalização, porque no sistema nosso é um jogador que chega muito na finalização, porque os nossos pontas direitos preferem jogar dentro do campo, então a amplitude é dele, e temos jogadores que podem encontrar esse passe para ele, como o Montoro quando joga, o Savarino, o Marlon. Então ele muitas vezes tem situações de finalização, mas Vitinho é um lateral que defende bem, com intensidade, que faz uma boa pressão e que se incorpora muito bem na ultrapassagem. E não é um delantero, não é um ponta, tem que melhorar, porque tem muitas situações, mas se tem um lateral que faz 10 goles, depois sou o treinador mais feliz do mundo. Então ele sim tem que melhorar nesse aspecto, mas a expectativa minha para ele na finalização não quero meter pressão a ele nesse sentido.
Boa noite, David. Leonardo Bessa, do Lance. Não sei se você também teve essa percepção, né? No segundo tempo, o Botafogo, ainda que com um a mais, optou por um jogo de muita troca com o Bahia, que até estava desorganizado, né? Como foi a sua reação? Não sei se você chegou a falar isso pós-jogo com os jogadores, porque parecia um jogo muito confortável, né? O gol do Bahia, enfim, num azar do Léo Link, do Caio, a bola acaba desviando, só que o Botafogo se coloca numa posição de um jogo de troca franca, de ataques e contra-ataques que acabam levando muito perigo até na reta final. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, esse cenário de exposição que o Botafogo se colocou no segundo tempo. Obrigado. E parabéns pela vitória. Obrigado, sim, tem razão. Na segunda etapa, eu falei com eles que estou contente porque não era fácil, depois desse gol que a gente não merecia, porque estávamos muito bem no jogo. Começamos a segunda etapa muito bem, jogando no campo rival. Depois do que aconteceu, acho, contra o Mirassol, o time mentalmente sofreu um pouco esse gol. Como você fala, foi um jogo que a gente não conseguiu controlar bem com a posse, porque com um jogador mais precisamos manter um pouco mais a bola, mas é por isso, acho que foi bastante mental. Boa noite, Ancelotti. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Outubro, novembro e dezembro são os 3 meses que o Botafogo ainda tem para disputar a vaga para a Libertadores. Essa semana foi anunciado um novo calendário do futebol brasileiro para o ano que vem, no que o Botafogo já está classificado para a Copa do Brasil, que era uma das conquistas que ainda faltava para o resto do ano para poder garantir um ano de 26 um pouco mais tranquilo, de certa forma. A minha dúvida é como essa notícia chegou a você, como vocês receberam que o Botafogo já está classificado ano que vem para a Copa do Brasil, se isso talvez não seja um desânimo de só falta Libertadores, só falta se classificar para a Libertadores, levando em conta que o título está um pouco distante, a gente sabe que não é impossível, mas está na 4ª colocação com essa vitória, está um pouco distante. Como fazer para esses 3 meses do ano ainda manter a motivação dos jogadores buscando uma, entre aspas, só classificação para a Libertadores? Obrigado. A motivação é manter a nossa identidade, representar esse clube, que é um clube importante, é um clube que tem que estar na Libertadores para o elenco do próximo ano. Então, acho que melhor motivação não temos no dia a dia para trabalhar. David, é um prazer falar com você. Marcelino Santana, da Rádio Ativa. Agradecer a assessoria de imprensa do Botafogo. Parabéns pela vitória diante da equipe do Bahia. Você quebrou um tabu, que o Botafogo não ganhava o Bahia há muito tempo, e parabéns pelo tabu quebrado. Agora, diante do Internacional em Porto Alegre, você não terá o Cuiabano suspenso, mas terá a volta ao Matheus Martins. O que muda isso para você tentar 3 pontos lá em Porto Alegre diante do Internacional? Temos que avaliar bem a posição, porque Marçal hoje não estava, Teles não está, Cuiabano não vai estar, não temos mais. Temos que inventar, mas temos jogadores que já jogaram nessa posição. Contente para quebrar um tabu, depois de quebrar um tabu negativo no último jogo. Não, tem que ser uma vitória que tem que dar continuidade, porque o próximo jogo é fundamental por isso, porque a vitória de hoje vai ser mais importante ainda se ganhamos o próximo jogo. Boa noite, David. Marlon Veltro, Sintonia Esportiva, canal Clubismo FC. O Botafogo, qual é o papo dentro do vestiário? Em relação ainda a um possível título, a diferença para Palmeiras, Flamengo e até mesmo Cruzeiro ainda é um pouco grande, mas o Botafogo ainda tem confrontos diretos contra essas equipes, né? O papo no vestiário é de um possível título, realmente de uma vaga direta na Libertadores, e também perguntar um pouco sobre o Arthur. É um jogador que foi contratado com bastante expectativa, né, por aquilo que rendeu no Palmeiras e rendeu também no Bragantino, mas no Botafogo ainda convive com oscilações. Teve alguns problemas físicos, é verdade, mas ainda assim é um jogador que convive com críticas da torcida, até mesmo de parte da imprensa. Como recuperar o Arthur, que foi o Arthur do Bragantino, que foi o Arthur do Palmeiras, que foi um dos principais jogadores do Brasil na época? Temos que pensar agora em entrar uma vaga pela Libertadores. Se temos a capacidade de ter continuidade e poder pensar a coisas melhores, significa que estamos fazendo um bom trabalho. Mas agora temos que pensar no próximo jogo e não temos que pensar em outra coisa, porque, repito, a continuidade agora é o objetivo principal que temos dentro do vestiário. Arthur é um jogador importante para esse time.
tem muito trabalho na fase defensiva, ajuda muito o time em recuperar a bola. É verdade que tem competitividade, como outros jogadores no posto. Um jogador que está fazendo muito bem na posição agora é Santi, mas ele tem que estar preparado, porque vai chegar outra oportunidade e vai chegar o gol, porque é um jogador que treina muito, que é muito profissional e tem muito desejo para fazer bem com essa camisa. Boa noite, David. Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede. Parabéns pela vitória. Hoje a CBF anunciou a mudança de calendário do futebol brasileiro para o ano que vem e a vaga da Copa do Brasil, que estava em risco para o Botafogo no ano de 2026, agora está assegurada. Eu queria saber se essa vaga que o Botafogo recebeu, entre aspas, aí da CBF, aliviou a pressão de vocês, e também sobre o Gabriel Bahia, que é um zagueiro que veio do Volta Redonda, um clube de menor expressão. Queria saber se foi feito um trabalho à parte aí para ele entrar tão confiante no clássico contra o Fluminense e hoje desempenhar bem também. Obrigado. Sim, parabéns para Gabriel, porque não era fácil começar com o primeiro jogo em primeira divisão no Maracanã contra o Fluminense, e fez um bom trabalho, hoje também. É um jogador que contamos com ele. Agora vamos avaliar também a situação de Caio, ver a lesão. E depois, não, como falava com o companheiro de você, que não é nenhuma... Não pensamos nisso. Agora estamos focados em uma vaga na Libertadores. Sim, ter um posto assegurado na Copa do Brasil seguramente é uma boa notícia para todos, não só para o Botafogo. E seguimos na cabeça uma vaga na Libertadores. David, boa noite. Rafael De Angeli, TV Globo. Hoje você comentou até um pouco sobre o Jefinho, né? Escolheu o Jefinho de um lado e o Santi do outro lado como os pontas do time. Olhando para trás, para o desempenho e para o resultado, você sente que acertou na escolha dos pontas hoje? Quando ganha, é mais fácil, sim. Acho que sim. Mas porque no nosso sistema precisamos normalmente de um ponta esquerdo que joga mais na amplitude e de um ponta direito que joga mais dentro do campo, não? Porque não temos características de um ponta direito que possa jogar aberto. Teve tempo para experimentar também, jogando com Nathan aberto, jogando com Mateus aberto, mas acho que o time agora precisa de um ponta esquerdo que tenha desequilíbrio, e Mateus e Jefinho podem fazer isso. É verdade que com Cuiabano, às vezes, o ponta esquerdo também tem que saber jogar por dentro, mas jogando com Cuiabano, Jefinho pode também jogar dentro do campo, é uma função que ele sabe fazer muito bem. Hoje, acho que Cuiabano, a interpretação de Cuiabano, Newton e Jefinho no lado esquerdo do ataque foi, especialmente na primeira etapa, muito boa. Boa noite, David. Anderson Bruno, botafoguista. Parabéns pela vitória. O desempenho do Botafogo ele caiu bastante no último mês. Hoje o Botafogo consegue uma vitória, quebra um tabu, inclusive, e mostrou-se durante a partida, o de hoje, né, um time bem postado tecnicamente. Ele depois sente a pressão, né, diante de um adversário que está com a linha. E como você avalia o que foi de mais positivo hoje e o que, de repente, foi mais negativo com relação a essa partida de hoje? E, para completar, o Botafogo ele não foi tão bem nessa segunda janela quanto no ano passado. É possível que jogadores da base eles venham a ser mais utilizados, né, para trazer um tempero maior no segundo tempo? Obrigado. Ok, vamos com ordem. Os jogadores da base, temos um elenco muito grande, com muitos jogadores, então não temos muito espaço pelos jogadores da base. Temos jogadores treinando com nós, que são interessantes. Agora, no último jogo jogou poucos minutos, mas Kadir Barria é um jogador interessante, um delantero que tem qualidade, que está treinando, que está melhorando. Não temos que colocar muita pressão neles, também porque é um momento decisivo, um momento onde os resultados não acompanharam muito, então não queremos colocar muita pressão nele, e também porque temos muito elenco. A coisa positiva, seguramente, como já aconteceu aqui no Nilton na primeira etapa, jogamos bem,
E acho che per me la cosa migliore foi la pressão, la fase defensiva na primeira etapa. E la cosa negativa è che quando temos un golpe a nível mental sempre é difícil esquecer dentro do jogo, porque venimos de um período difícil onde sofrimos muito, então isso acho que por isso precisamos continuidade, porque quando tem mais confiança depois dentro do jogo, se chega algo negativo, pode esquecer mais rápido. Boa noite, David. Parabéns pela vitória. Bruno Print, canal Bruno Print Botafogo. O Botafogo vem passando por um momento bem conturbado de muitas oscilações. É claro que dá também pela questão de muitos desfalques, né? Mas essa vitória veio para trazer mais ânimo, né? Energia para a equipe. Hoje o Botafogo jogou de uma forma muito mais consistente do que no jogo contra o Fluminense. Algumas dificuldades no início do primeiro tempo, ali no último terço, né, do campo. Aquela bola para chegar, né, dar oportunidade para o centroavante, para o atacante fazer o gol. Mas uma coisa que a gente vem notando constantemente no Botafogo é um primeiro tempo de muita intensidade, né, muito volume de jogo, mas uma queda de rendimento no segundo tempo. Queria saber do senhor o que se dá, né, essa queda de rendimento do Botafogo, muitas vezes no período da segunda etapa. É verdade, porque é uma maneira de jogar, de hoje que você, como se diz, usa muita energia, porque é uma pressão alta, é o peso, um ritmo alto com bola, trocar de corredor, infiltrar, um preenchimento da área. É um jogo um pouco de desequilíbrio, transição, então é muita energia que muitas vezes não conseguimos transformar em goles na primeira etapa. Chegamos ao intervalo com 1-0 quando gastamos muito e depois é normal que temos menos energia na segunda etapa, onde temos que gerir melhor os momentos do jogo, porque é um jogo diferente, porque temos menos energia, temos que fazer coisas diferentes. É difícil para todos, isso é verdade também, falar disso, porque para mim é difícil para todos manter continuidade. É difícil nesse campeonato ter times que ganham 5 ou 6 jogos seguidos, sobretudo pelos times que brigam, como nós outros, pela Libertadores, os times que ficam perto de nós, todos têm em algum momento algum problema, porque é difícil dar continuidade à escalação, porque sempre tem algum que outro problema e não é fácil pelos jogadores, porque tem que jogar muito. Agora temos a Marlon e Newton que jogam sempre. Então, por exemplo. Então, estamos focados nisso, que temos que manter mais continuidade de resultado, porque é importante para estar na cima. Boa noite, David. Thiago Carvalho, da Band. Por ser seu primeiro trabalho em relação a ser um técnico de uma equipe profissional, e você está no time que é o campeão da Libertadores, é o campeão brasileiro, tem uma pressão natural em cima disso, como você tem feito para gerir momentos de crise? Eu te digo, tiveram eliminações, tiveram protestos, por exemplo, ontem, muito próximo de um jogo, protestos que às vezes nem estão ligados diretamente a você, porque eram protestos direcionados ao Textor, mas enfim, que afetam o time de alguma forma, e que para você, querendo ou não, também é uma novidade, porque é uma novidade ser o principal membro da comissão técnica e gerir essas crises também acaba sendo uma novidade. Então, como você tem feito para manter a estabilidade desse grupo, para manter o contato com esses jogadores, manter eles focados nesses jogos? Como você tem trabalhado isso? Obrigado. Eu acho que a continuidade na minha maneira de comunicar, na minha maneira de me comportar, é fundamental. É manter um equilíbrio mental como treinador, que é a coisa mais difícil para um treinador de futebol. Estou vendo agora, que é a minha primeira experiência, mas como segundo também, eu vivia o trabalho como se fosse meu, porque com meu pai é como se fosse a mesma pessoa. Então,
é isso, manter continuidade na mensagem, o que eu peço para ele, e tenho sorte nesse sentido, porque é um grupo que é saudável, é um grupo fácil a gerir e me ajuda muito. É verdade que passamos por dificuldade, adversidade externa, mas dentro, como eu faço, sendo eu mesmo e ter continuidade na minha maneira de me comportar com eles. Obrigado, professor. Obrigado. Boa noite.